Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um negócio. Algumas pessoas já vieram em comentários de vídeos do outro canal que eu tinha, que foi deletado pelo YouTube, para você que não sabe. Então, se você não sabe o motivo do delete do canal, assista os outros vídeos aí que vocês vão talvez entender. Então vamos lá. Uma vez eu vi um questionamento de um rapaz perguntando assim: pô, eu vejo você falando do ramo automotivo e às vezes até falando mal do ramo automotivo, e eu não entendo porque, adoro o ramo, fiz minha vida. Tudo bem, eu entendo, o meu irmão fez a vida e faz a vida dele até hoje no ramo automotivo. Eu construí, tenho muitas coisas, todos esses notebooks que eu tenho aqui, o meu desktop, a minha TV, essa cama, essa casa foi feita com dinheiro do ramo automotivo. Porque eu sou muito grato ao ramo automotivo. É muito gostoso de trabalhar no ramo automotivo. Enche muito o saco, é muito injusto, é muito ingrato. Por que nós começamos a investir em outras empresas, começamos a vender outros serviços, começamos a vender outros tipos de mercadoria? Hoje temos empresas em diversos setores: supermercado, pet shop, vestuário, informática, eletrônico, iluminação, depósito de material de construção. Então, assim, são diversos setores. Blindadora, temos um centro de distribuição em Cabreúva, onde 90% dele é alugado. A gente usa um pequeno pedaço dele para o nosso estoque. Então, assim, é muito bom. Só que a gente já passou, geralmente quem gosta de trabalhar muito correto num ambiente que não está acostumado a trabalhar correto, você sofre muito. Vou dar essa lâmpada aqui. Aí pronto. Então, quando você tenta trabalhar num lugar, você está num lugar onde o cliente, 99% dos clientes, eles estão mal acostumados. Eles foram mal acostumados. Então, eles foram e estão mal acostumados. Não é que eles vão ser sempre mal acostumados. Mas, quando a gente tinha empresa somente na região periférica de São Paulo, que é a nossa primeira empresa do meu irmão, vou falar assim, a primeira empresa dele, onde foi comprou um prédio, ele foi comprando uma parte, comprou outra, depois destruiu a casa, aumentou a oficina, depois comprou o vizinho, aumentou a oficina. Então ali são são 4 prédios. Então primeiro veio um prédio, depois foi a esquina que era uma pizzaria, depois foi a minha casa, depois a casa do vizinho. Então foi aumentando, aumentando, aumentando. Enfim, então eu devo muito ao ramo automotivo. E ainda vendo, e ganho dinheiro, e consigo ainda manter a minha vida nisso. Mas, a gente que vai conversando com algumas pessoas, a gente vai tendo conhecimento com certas pessoas, o ramo automotivo, para quem gosta de trabalhar muito correto, ou você muda de bairro, ou você tem que mudar totalmente o padrão que você trabalha, você tem que mudar, se você não conseguir mudar o padrão, por exemplo, lá na região que a gente estava, que eu ficava 24 horas lá com meu irmão, com a minha irmã, não dava mais. É muita concorrência desleal. Tem muita gente que fala assim: ah, a concorrência é boa. Claro que é boa para o cliente. É ótimo para o cliente. Em certos pontos. Em outros pontos é horrorosa. Porque é muito triste você ter 8 tipos de scanner, 14 elevadores, 2 andares, 15 vagas de carro em cima, 18 vagas de carro embaixo, 2 valetas, uma recepção fechadinha, com ar-condicionado, TV, sofá bonitinho, cafezinho, chá, água, tudo bonitinho, banheiro masculino e feminino, escritório, estoquezinho, mezanino, tudo bonitinho. Você tem tudo bonitinho, até sistema de exaustão, você faz tudo bonitinho.
para cobrar tanto de mão de obra, o concorrente do lado que trabalha totalmente errado, não registra funcionário, não dá vale alimentação, não dá vale refeição, não dá vale transporte, não dá convênio, não dá nada disso, não dá participação nos lucros, não dá prêmio, não paga comissão, a pessoa trabalha com salário fixo e ele cobra, se você cobra 500, ele cobra 200. A maioria dos clientes, a maioria não, 100% dos clientes, eles sabem porque você está cobrando mais caro. Eles sabem, eu nunca vou subestimar a inteligência do cliente. Ele sabe por que você está cobrando mais caro, só que ele gosta, ele acha viável, ele vê oportunidades, ele vê vantagens em se fingir de esquecido, de louco, de cego, de surdo, de mudo. Então ele se finge muito bem para poder tentar te atacar com palavras como ladrão, como safado, como pilantra. Então é ruim demais isso. Então eu sempre aprendi com a minha família que quando a gente não está no ambiente, e hoje os coaches falam muito isso, hoje você abre o TikTok, tem muito coach. LinkedIn, nossa senhora, LinkedIn tem muito. Se você está numa empresa e não está ganhando bem, que não sei o que não sei o que, é porque você está no lugar errado. Mude. Então tem uma história que eu não lembro aqui agora, que uma pessoa estava num ambiente e ela não conseguia cobrar tanto. Ela foi para outro ambiente e ela conseguia cobrar muito mais. Então, tem uma história bem legal. Depois eu vou até pegar essa história e vou anotar para passar aqui para vocês. Mas vocês já devem ter visto um monte aí, TikTok, Facebook, YouTube, enfim. Então a gente viu que não adiantava tentar mudar a mentalidade de concorrentes, tentar mudar a mentalidade de, de clientes do bairro. Não adianta. A gente começou a melhorar quando eu mudei, quando eu comprei um apartamento, quando meu irmão mudou de casa, ele saiu da região, foi mudar, quando a minha irmã também mudou, comprou, né? Na verdade ela mora aqui, mas ela tem um apartamento dela alugado para lá. E a gente começou a pegar clientes da região. Começou a trazer clientes de outro bairro. Então começou a melhorar bastante. A gente começou realmente mostrar para o cliente que tipo de serviço que a gente faz. Fazia um serviço de funilaria por R$ 500, o vizinho do lado fazia por 280. Então, não estou falando que ele fazia mal. Às vezes fazia até melhor que a gente. Não tenho vergonha nenhuma de assumir. Às vezes o funileiro fazia uma puta cagada e entregava o carro de forma pior. Você falava, pô, o cara ali tá fazendo serviço, olha, ele cobrou 200 e pouco, olha como é que ele tá fazendo, a gente cobrou 500, olha como é que você quer entregar o carro. Você quer entregar o carro igual o cliente está entregando? Então é muito difícil arrumar colaborador que está acostumado. Todo esse sofrimento que a gente passou, que foi todo o sofrimento, não estou falando que é ruim, todo sofrimento ele tem aprendizados, pelo menos para mim, para o meu irmão, para minha família. Então, foram muito sofridos. Você contratar pessoas que o dono, que trabalhou em empresas que o dono está cagando e andando. É muito difícil você treinar, você desviciar um funcionário que ele vem de um lugar onde não se tem regras, não se tem procedimentos, não se tem políticas e condições, não se tem nada, não se tem um contrato de trabalho. Você pergunta, como é que você trabalhava lá? Cadê o contrato de trabalho? Contrato de trabalho? Cadê você? Com certeza você entrou nessa empresa, você assinou um plano de carreira. Plano de carreira? Não sabia o que era plano de carreira. A gente perguntava, quantas vezes a gente perguntava, quanto que você quer ganhar de salário? Quero ganhar R$ 5.000 por mês. Tá. Quanto que você acha que você tem que vender e lucrar líquido? Se eu lucrar líquido 10, eu mereço ganhar 5. Se eu vender 50 mil, eu mereço ganhar 5. Tá, mas você já está sabendo da margem que a gente trabalha? Não. Então como é que você está chutando? Sabe? A gente pergunta em vez de ele falar, não, eu preciso saber as margens que você trabalha, que tipo de serviço que eu vou fazer, quantos carros que entram na oficina. Não, não fazia esse tipo de pergunta. Eu já falava, eu acho que se eu vender 50 mil, eu preciso ganhar 5. Eu preciso, eu devo, eu mereço, eu tenho que ganhar 5. Mas você nem sabe as margens que eu trabalho. Se eu trabalhar com margem
bruta de 5%. E o quanto que vai sobrar líquido? Então você vai ter que vender 5 milhões para ganhar 5 mil reais por mês. Um exemplo. Então é muito triste pegar, é muito difícil, é muito complicado, você tem que pagar consultoria, pagar auditoria. Você faz tudo isso para poder ir treinando. Por isso que eu falo, meu irmão sempre falou, Renan, aqui na oficina, a gente, o que menos a gente é oficina. A gente é mais escola, a gente é mais consultoria, a gente é mais assessoria. Porque o cliente, ele chega lá para mim e fala assim, vou deixar o carro para você arrumar. Tá bom. Quando você vai passar orçamento para o cliente, ele pede tanta explicação que você tem que anotar na ordem de serviço, serviço de explicação ao cliente. Porque ele vai pedir, você vira uma escola para o cliente, você não vira uma prestação, você não vira um prestador de serviço. Não somos prestadores de serviço. Somos muito mais escola do que prestador de serviço. Se um médico, ele fala assim, vou fazer a cirurgia, e aí você tem que, o médico ele vai te explicar, passo por, eu não sei se ele vai, tá? Não sei se é dever dele, se é obrigação, não sei, não quero nem saber. Ele vai falar, ó, eu vou te abrir, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou dar tantos pontos, depois do ponto eu tenho que fazer isso, depois disso eu tenho que fazer aquilo, depois disso eu tenho que fazer aquilo e isso, e eu vou ter que enfaixar essa faixa aqui, eu vou ter que usar isso, eu vou ter que... Será que ele vai explicar tudo para você? Então assim, foi quando o meu irmão lá, quando acabou a controlar, um ano antes de acabar a controlar, começamos a anotar serviço de explicação ao cliente, serviço de resposta ao cliente. Então, é o tempo, a gente é muito mais escola. O mecânico, ah, Renan, mas isso é ossos do ofício. Não estou falando que isso não é obrigação nossa. É obrigação. Mas eu tenho que mostrar minha obrigação para o cliente. Tenho que deixar claro para o cliente, igual o mecânico. Eu contrato o mecânico, a gente contrata. Sabe usar esse scanner? Não, não sei. Tem que treinar o mecânico. Aí você treina, aí você ensina. Por isso que hoje, quando eu vou contratar um mecânico, o meu processo seletivo, só o meu questionário tem mais de 1000 perguntas. São mais de 1000 perguntas. 300, 400 relacionadas à cultura, à família, relacionada, são 60% é relacionado ao lado profissional. Mas você tem que fazer um monte de perguntas. Você sabe usar esse scanner? Não, nunca usei. Você vai lá, faz o treinamento. Sabe usar essa enciclopédia automotiva? Não, não sei. Você sabe fazer uma pesquisa no Google? Não, não sei. Sabe usar o WhatsApp? Ah, sei. Tá. Sabe usar o Telegram? Não, não sei. Você sabe usar Skype? Você sabe fazer isso? Você já usou esse sistema ERP? Não, nunca usei. Tá. Você já usou esse equipamento? Já usou essa ferramenta? Não, não usei. Você tem que fazer um monte de pergunta. Então, você tem que treinar e tudo isso engloba mão de obra. Se tem dono de oficina que está cagando e andando para isso, o problema é dele. A gente se preocupa com isso. Já usou isso aqui? Você já usou esse tipo de alinhamento? Não, não usei. Você tem que dar o treinamento. E isso, às vezes, o funcionário parece que ele não quer levar em consideração. Ele não leva. Mas, enfim, aqui a gente é muito trampo, é muito trabalho para um lucro que o ponto de equilíbrio é raramente alcançado. Então a gente pega lá o nosso RP, ele faz o ponto de equilíbrio e raramente a gente alcança o nosso ponto de equilíbrio. Raramente. Tem vezes que eu cobro R$ 600 para trocar um kit de embreagem de um Celta, R$ 600, e não tem o ponto de equilíbrio, e o meu ponto de equilíbrio não chega. O ponto de equilíbrio não chega. Pode ser que os meus custos, gastos e despesas estejam altos, estejam descontrolados, estejam errados, que eu estou gastando muito tempo para trocar, que eu estou dependendo de muito tempo para trocar, que minha estrutura está muito cara, a conta de luz está cara, a conta de água está cara. Enfim, mas eu já cheguei a cobrar R$ 4.000 de mão de obra para fazer os serviços relacionados à retífica de cabeçote de um Volkswagen Fox 1.6 2017, e não teve, e o ponto de equilíbrio não chegou. O ponto de equilíbrio não chegou, colocamos lá os impostos que a gente tem que pagar, colocamos comissão, colocamos prêmio, isso, comissão de 15% da mão de obra. Pagamos 15% da mão de obra, de R$ 4.000, a gente pagou 15% para o mecânico,
Usamos peças, colocando margem nas peças, o ponto de equilíbrio não chegou. Então, isso você vai perguntar, puta, sua oficina então tem um gasto altíssimo. Desde 2012, finalzinho de 2012, a gente paga uma das melhores consultorias do Brasil e auditoria. No final da Controlar, a gente contratou uma auditoria. Então, temos auditoria, temos uma consultoria. Então, o nosso ERP, ele faz toda a conta. A gente coloca lá, a gente gasta isso de água, de luz. Eu não defino o preço das minhas mercadorias. Eu já falei isso, tem gente que não acredita, e eu mostro para meus amigos. O meu contador sabe disso, meu contador é meu melhor amigo. Ele chega lá, meu melhor amigo há mais de 25 anos. Eu mostro para ele. Eu falo, Fernando, tá aqui, ó. Ele fala, Renan, coloca ele que me indicou o ERP e tal. Ele falou, Renan, coloca esse NCM, coloca isso, e o ERP vai calcular o preço de venda que você tem que vender. Ele vai calcular até a comissão. Para vocês terem uma ideia, hoje a comissão ela é escalonada. Quando eu não tinha esse ERP, a mão de obra era escalonada em quatro escalas. Hoje, a comissão de mão de obra é escalonada em oito partes. Então, coloquei lá. Ele vai dar, nesse caso aqui, nesse caso de mão de obra, você tem que vender, você tem que pagar tanto de comissão, você tem que cobrar tanto do cliente. O cliente vai parcelar em tantos. Só para vocês terem uma ideia, os campos de venda, eu tenho 12 preços de venda. São 12. Um serviço de troca de lanterna, ele tem 12 preços para o mesmo carro. Depende de como o cliente vai pagar, depende do distribuidor que eu vou comprar, depende do dia da semana que eu vou fazer. Então, muda até o dia da semana? Muda, porque às vezes eu não tenho o produto no estoque, eu preciso buscar. Às vezes, eu tenho 3 distribuidores que vendem tal mercadoria, você vem num sábado, eu não tenho tal mercadoria no estoque. Sábado, o meu distribuidor, vamos supor, o mais barato está fechado, eu tenho que comprar no mais caro. Então eu tenho que buscar no mais caro. Enfim, depende da marca da peça. Então, tudo depende. Você quer colocar uma peça genuína? Você quer colocar uma peça importada? Você quer colocar uma peça primeira linha? Você quer colocar uma peça paralela? Quero. A mão de obra muda. Renan, é muita frescura. Não sei se é frescura. Eu só sei que a gente tem... Eu aprendi isso numa oficina na Vila Olímpia. Uma oficina na Vila Olímpia que trabalha com Lamborghini SVJ, Rolls-Royce, McLaren, trabalha com Bugatti, o EB, aquele, acho que EB 110. Vocês já devem até saber qual é a oficina que é. É o único Bugatti EB, é um EB 110, aquele quadradinho, bem, com o farol bem rente à lataria. Então, eles usam o mesmo ERP que eu. Quer dizer, eu uso o mesmo que deles, né? Porque eles usam há muito tempo. E calcula tudo, eles cobram mão de obra diferente. Quanto que é a troca de óleo de um Jetta, por exemplo? Tá? Primeiro você escolhe os produtos e depois eu te falo a mão de obra. Por quê? Porque muda de acordo com a qualidade da mercadoria. O dia que você vai vir. Você vai vir sem agendar? Eu quero ir agora, sem agendar? É tanto. E agendado? É tanto. E final de semana? É tanto. E trabalhando fora do horário comercial? É tanto. E no domingo e feriado? É tanto, porque a gente trabalha domingo e feriado. Então, assim, é tanto, são tantas variáveis que a gente teve que fugir para outros ramos que dão menos margem, tem outros que dão mais margem, então tem outros que dão mais margem. A gente entrou como sócio numa empresa que presta somente serviços, que somente essa participação que a gente tem nessa empresa fatura a rede recolhe em valor líquido no bolso 30% do que todas as oficinas arrecadam. Participação em uma empresa. A gente tem participação em uma empresa. A gente, assim, a rede, que não é minha. Então, a gente tem... eu vou falar a gente englobando, tá, gente? Então, a rede tem participação em uma empresa de prestação de serviço que
o valor que a rede arrecada nessa porcentagem de participação é mais que 30% do lucro líquido de todas as oficinas da rede. Então, é muito trabalho. Outro ponto. Garantia, troca e devolução. É demais. É demais, é demais, é demais. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês. É impressionante. Eu tenho dados aqui eu até deixei aqui no papelzinho. Está bem anotado aqui. O tanto de garantia. Eu peguei desde 2017. Garantia, troca e devolução de pessoa jurídica. Garantia, troca e devolução de pessoa física. O tanto. Eu venho em 2021, de peças, eu vendi mais ou menos 26 vezes mais para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. Mais ou menos 26 vezes mais em 2021. Mais ou menos. O número de garantia, troca e devolução para a pessoa física foi menos de um quarto, menos de um quarto do que as garantias, trocas e devoluções para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica eu digo outras oficinas, outras autopeças, funilarias, empresas em geral, empresas, frota, enfim, empresas de segurança. Então, você vende para profissionais e o número de garantia, troca e devolução é ridiculamente alto. Você vende para profissionais, porque eu pensava assim, na minha burrice, você vai vender para profissionais, o próprio profissional ele escolhe a marca. Na minha loja virtual tem um termo, eu envio a marca que tem no estoque. Nunca tive problema. Quando o cliente ele quer realmente daquela marca, está escrito lá no comentário. Nos avise no comentário que você quer de tal marca, que a gente envia de tal marca. Tem outras condições, porque se eu enviar a marca que eu tenho no estoque, o cliente soma pontos, soma voucher, soma algumas coisas. Então, quando o cliente escolhe a marca, ele até participa, só que ele participa com valor menor, enfim. Então, eu coloco lá para eu enviar. Em 2021, eu enviei mais de 14 mil produtos de marcas que eu tinha no estoque. O cliente comprou, ele comprou, vamos supor, tem a marca, começa com X, Y, Z. O cliente comprou da X, eu enviei a Y, porque aqui tinha no estoque. Tudo com o mesmo preço, tá? Tudo lá não é que um preço é diferente, não. Tem aquele preço e eu enviei daquele preço. Quer dizer, tem as 3 marcas, mas todas são do mesmo preço. Então eu já deixo de propósito com o mesmo preço. O cliente comprou, eu enviei da outra porque eu tinha no estoque, aqui veio mais rápido, enfim. Então eu enviei para o cliente. Nunca tive problema, não estou de brincadeira, eu nunca tive problema. O cliente compra, Renan, envia aí a que você tem, eu envio. Não tem problema, não tenho garantia, não tive troca, devolução, não tem. Nunca tive, de verdade, nunca, sem mentir aqui, não preciso. Com oficina é o tempo inteiro. Manda uma válvula termostática, você manda garantia. O que eu pego? Coloco no estoque novamente. Não peço garantia para o distribuidor, não peço garantia para a fábrica, não peço. Deixo no meu estoque. Espero vender para outro cliente. Ou sabe o que eu faço? A maioria eu separo, a gente tem lá no escritório, a gente tem uma prateleira onde coloca produtos devolvidos, a gente tem o nosso procedimento, a gente coloca uma etiquetinha, tal, com QR Code, que só o nosso sistema que lê. Então a gente coloca uma etiqueta, foi devolução de tal compra, de tal empresa, que não sei o que, tudo bonitinho. A gente vai lá, imprime e cola na embalagem. O que eu faço? Eu uso na minha oficina. Quando eu coloco na minha oficina, funciona. Coxinho, vendi um coxinho semana passada de uma XC90 2017. Coxinho do amortecedor dianteiro, com rolamento, e as buchas da bandeja da XC90. Vendi para uma oficina, lá em Bairro Nobre, lá do Brooklyn. Vendi. O motoqueiro foi e entregou. Daqui a pouco o rapaz pede, Renan, garantia do coxinho. Garantia? Eu falei, não tem outra em estoque, vou ter que pedir. Não, tudo bem, a gente espera. Fui,
fiz o processo de devolução, o motoqueiro foi buscar no distribuidor outro, buscou, entregou. Da mesma marca, entregou, ah não, tá bom, deixei no estoque. Não tem problema. Na mesma semana, eu avisei, a gente deixa um aviso no computador. O que eu fiz? Eu tenho acesso a alguns grupos de condomínio de prédios aqui na região. Então eu tenho acesso a mais ou menos uns 83 grupos que eu faço uma publicação dentro do portal de condomínios. Por exemplo, aqui na Rua Sócrates, eu mando no... eu acho que é todos os prédios que tem ali na Rua Sócrates, eu tenho acesso ao portal deles, então eu mando e faz a divulgação ali. E eu mandei pro condomínio do meu irmão. Mandei promoção de coxinha, que não sei o que. Eu falei, não vou ficar com esse negócio no estoque parado. Mandei. Um rapaz entrou em contato comigo. Ô, tô precisando trocar. Peguei o carro dele lá no condomínio do meu irmão, levei para a oficina, coloquei o coxinho. Trocamos óleo, trocamos óleo de câmbio, trocamos um pneu, fizemos reforma das 4 rodas, trocamos um pneu, fizemos reforma das 4 rodas, trocamos, fizemos polimento do farol, beleza. Coloquei o mesmo coxim que o rapaz da oficina disse que estava dando garantia. Coloquei, rodei com o mecânico, rodei sozinho com o carro, eu fui até o cliente, peguei o cliente de noite, era mais ou menos meia-noite e 15 mais ou menos, parado, a rua paradinha do condomínio, eu falei, vamos dar uma volta, tá bem parado. A gente entrou um puta frio, não tinha ninguém na rua, a gente entrou numa rua em silêncio, estercei o volante para um lado, estercei para o outro parado. Tá ouvindo barulho? Não. Passamos ali perto daquela travessa da Avenida Santo Amaro ali. Através da Avenida Santo Amaro tem bastante rua com paralelepípedo, ali perto da Calunga, ali na Adolfo Pinheiro. Pegamos ali por dentro, rua com paralelepípedo, cadê o barulho? Passa em lombada rápido, passa em lombada aqui, sobe torto, sobe isso. Andamos pra caramba com o carro, nada de barulho. Cadê o coxinho? Tudo bem, tem gente que vai falar, Renan, mas cada carro é cada carro. Beleza, é muita dor de cabeça. Então a gente foi investir em supermercado, entramos com participação numa fazenda do meu tio lá no Pará, entramos com participação numa fazenda do pai do meu irmão lá em Tocantins, entramos com participação numa empresa do meu primo de construção lá nos Estados Unidos. Então meu primo tem uma empresa de construção nos Estados Unidos, ele estava precisando de investimento para contratar mais gente. A rede, o dinheiro da rede, investiu lá na empresa do meu primo, que mora num estado lá nos Estados Unidos, lá não vou falar qual, mas ele mora lá e ele tem uma empresa que presta serviço de construção, de pintura, de reforma, colocação de piso, jardinagem, paisagismo, uma empresa bem grande. Ele está lá, vai fazer uns 26 anos, mais ou menos isso. Então ele já tem bastante, ele está com mais de 70 funcionários lá, 70, 80 funcionários, e ele queria aumentar, ele queria contratar mais ou menos uns 40 funcionários, e precisaria aumentar bastante a estrutura da empresa. Colocar um carrinho equipado, com ferramenta, tudo, a rede falou, se a gente investir, quanto que você dá de retorno? Aí meu irmão lá conversou lá, tal, beleza, entrou com participação, já é um retorno em dólar. Tem a filha da minha irmã, por parte de pai, mora nos Estados Unidos, um dos 2 filhos dela está se mudando para a Europa. E eu conversando com ele, que ela tem um casal, né? Então, casal homem e mulher, tá? Para não confundir a cabeça aí. Então, o menino está indo morar na Europa. E ele também veio falar, Renan, vamos tentar fazer um negocinho aqui na Europa, que não sei o que, qualquer coisa você vem até morar aqui com a gente que ia morar ele e os amigos dele. Qualquer coisa, vamos fazer um investimento aqui, que não sei o que, a gente está com interesse de fazer isso, isso e isso, então eu estou estudando com ele de investir também já lá fora, num negocinho que ele quer abrir na Europa lá. Então, assim, o ramo automotivo é bom. É bom. Eu abri a oficina, por quê? Porque peça não está dando mais para competir com a fábrica que vende direto para o consumidor. Não está dando para competir com gigantes do mercado que não dependem disso. A Amazon não depende de autopeça. Então eles vendem muito mais barato que qualquer vendedor da plataforma deles. Americanas, Mercado Livre. Eles não dependem de venda
de peças, eles dependem de comissão de marketplace, eles vivem disso. Então, eles podem vender, eu posso estar vendendo um produto no preço de custo. Posso vender no preço de custo, eu posso vender mais barato que a fabricante. Se o Mercado Livre está vendendo por 200, eu coloco lá por 110. O Mercado Livre ele tem total condição de vender a R$ 90, porque ele vai descontar em comissão que ele vai pegar do outro, ele tem a própria maquininha de cartão, ele vai descontar na maquininha de cartão, ele vai descontar em investimentos que a gente vai lá saber onde o Mercado Livre tem investimento no mundo, onde é a sede fiscal deles. A minha sede fiscal é no Brasil. Vai saber onde é a sede fiscal deles, igual da Apple, que estava colocando sede fiscal na Irlanda, se não me engano, que chama elisão fiscal. Vai saber. Então não tem como bater de frente com eles. Então eu tive que abrir para o setor de serviços. Então o setor de serviços vem me salvando muito. Eu vendo, em questão de faturamento, venda de mercadorias é mais de 100 vezes mais do que a venda de serviço. Só que o lucro líquido, o de serviço, é 5, 10% a menos. Só para vocês terem ideia. Então o serviço, por isso que eu abri. É um puta trampo oficina. Você gasta dinheiro pra cacete, com prédio, tudo bem que o prédio é meu. Mas você compra elevador, você compra compressor, scanner o tempo inteiro, tem que ficar atualizando. Compra isso, compra aquilo. Então, é muito trabalho para tentar competir. Então, é tudo isso, é muita dor de cabeça. Eu tô falando aqui 1% do que realmente engloba eu ter partido, a rede em geral, ter partido para outros setores. O setor automotivo ele está é quase igual ao setor de alimento. O setor de alimento ele é totalmente monopolizado. Ele é pode ter um... Esses dias eu vi, eu até printei no meu outro celular. Eu entrei no site hoje, estava lá, acho que é o site Econodata, que estava alguns dados de empresas, as empresas que mais tem no Brasil, se não me engano. Acho que o primeiro é do ramo de alimentação. Não, o primeiro é do ramo varejo, depois vem serviço, se não me engano. Aí eu acho que depois ele destrincha entre setores. Acho que foi na Econodata que eu vi isso. Então, é muito monopolizado. O setor de alimentos, a minha família tem alguns supermercados. A maioria... A minha tia tem, vamos pegar o maior mercado da família, que tem mais ou menos 4.000 metros quadrados. Ela tem 4.000 metros quadrados, são mais ou menos, acho que 12 ou 13 corredores que ela tem, com as prateleiras bem altas. Ela falou, Renan, eu não sei nem quantas marcas de produto tem aqui dentro. Só que ela falou, você pode ter certeza que de 70% a 80% de todas as mercadorias que eu vendo são de 10, 15 empresas. 10, 15 empresas dominam o meu mercado. Então é muito monopolizado. E ela falou, de tudo que eu compro por mês, 30, 40, até 50% eu não compro da fábrica. Eu compro de atacados. Eu compro de outras redes de supermercado. Então é muito monopolizado. E o setor automotivo está ficando muito monopolizado. Então cada vez vai ficar mais. Vindo carro elétrico, vai ficar completamente monopolizado. Você que tem oficina, já comece a estudar, se você tem prédio próprio, de começar a alugar o seu prédio. Se você não tem prédio próprio, comece a pegar esse dinheiro e investir em outra coisa para você vender. Coloque o dinheiro fora do país, para não depender da inflação do real, igual a Argentina se fudeu aí. Tente fazer, não ficar na mão, porque esses caras, eles estão cagando para você, eles estão cuspindo na sua cara, eles não estão nem aí para você. Eles querem dominar o mercado, eles não querem ficar 100% com o mercado, porque é muita responsabilidade para eles, mas eles querem ficar com 80%, 90% do mercado para eles. Então, quando vier carro elétrico, você acha que troca de bateria, eles vão deixar fazer fora da concessionária? Você acha que eles vão autorizar a Toshiba, a Panasonic, a Samsung a vender bateria para a oficina independente, para ela fazer a troca? Não, vai vender direto para ela. E você vai ter comprado a concessionária vai ganhar o tempo inteiro. Eles vão ganhar o tempo inteiro. Já tem
uma matéria, se eu não me engano, da revista, se eu não me engano, é da Forbes, se eu não me engano, ou da Inc. nos Estados Unidos, de começar, as montadoras vão começar a cobrar tudo. A Toyota veio com uma historinha há um tempo de querer cobrar mensalidade para você desbloquear o carro na chave. Para você desbloquear o carro na chave, ela estava querendo cobrar. A GM nos Estados Unidos, lá acho que em 2014, a GM estava querendo cobrar aquecimento de banco. Se eu não me engano, a Mercedes, na Alemanha, estava querendo cobrar para usar ar-condicionado dual zone. Então, teve outra montadora também, eu não lembro se era na Europa ou nos Estados Unidos, estava querendo cobrar mensalidade, mas não adianta você ter o carro, você tem que ficar pagando, tudo serviço, você não vai ter acesso a nada, nada é seu, tudo você vai ter que comprar, tudo que você vai ter que pagar mensal. Se você perder o emprego, você está fudido. Se você perder o emprego, você está fudido. Parece que isso para mim é escravidão. Isso para mim é escravidão, porque se você compra é seu, você pode vender para alguém e recuperar uma grana. Você está desempregado, você pega o seu iPhone e vende. Consegue colocar alimento dentro da sua casa. E quando o iPhone não é seu? O que você vai poder fazer? Você vai depender somente do seu trampo? Se você ficar desempregado, você não vai poder vender seu carro, você não vai poder vender sua casa, você não vai poder vender seu telefone. E tem gente que apoia isso. Eu acho que isso é escravidão. Tá colocando você na mão assim, simplesmente. Ou você aceita trabalhar pra gente, porque se você perder o emprego, você tá fudido. Você não pode vender sua casa, você não pode vender seu carro, você não pode vender seu notebook, você não pode vender seu celular, você não pode vender suas joias, você não pode vender nada, porque nada é seu. Pronto, você ficou desempregado, você tá fudido. Então você não vai poder vender um notebook para comprar um melhor. Se você tem um, você vai ter que alugar para ter outro, para ter um melhor. Você não vai poder ter um para você fazer dinheiro. Esse pessoal que compra notebook para revender, já era. Você não vai conseguir mais comprar, daqui é igual roupa, daqui a pouco você não vai ter como comprar roupa. Você vai ter que alugar roupa. Então como é que você vai ter uma lojinha de roupa? Como é que você vai ter uma loja de roupa se tudo vai ser alugado? Como é que você vai ter uma loja de venda de celular? Como você vai ter uma loja de venda de mouse, sendo que ele é alugado? Ele é alugado, você não vai poder vender. Então, tem gente que sabe que isso pode acontecer, só que ela está cagando e andando para as pessoas. Só que essas mesmas pessoas que dizem isso, que é a favor de alugar tudo, defende pobre. Defende pobre. Ai, temos que ter empatia pelo próximo. Temos que ter tolerância pelo próximo. Temos que ter respeito pelo próximo. Você está dando total força para grandes empresas acabarem, destruírem os pobres. Porque você não vai poder ter. Imagina, você não pode ter carro. Você não vai poder comprar carro. Só vai existir aluguel. E se um dia, por exemplo, você aí, você que está desempregado, você um dia comprou um carro, pagou, ficou 5 anos com ele quitado. Puta, perdeu o emprego. Cara, a minha prima ficou 12 anos com a minha tia Marlene, trabalhando no mercado, lá na Pedreira. Minha tia vendeu o mercado. Ela tem um Yaris sedã, completo, com tudo, teto solar, lindo, o mais completo que tem, com aquele farolzinho DRL, tudo lindo, lindo, farol projetor, lindo. Ela comprou, na época, por 66 mil. Ela colocou para vender por 93. Então ela ganhou um dinheiro, ela ficou desempregada. Ela é mãe de 2 primos meus, do Tiago e da Ana. Ela conseguiu vender o carro dela, comprou um mais barato, pegou outro dinheiro, montou um comércio para ela. Então ela conseguiu vender o carro dela. E pegou numa época que valorizou o carro dela. E se o carro da minha prima fosse alugado? Ela ficou, acho que 11 meses desempregada. Ela ficou 11 meses, o carro dela demorou mais de 7 meses para ser vendido. Foi para o interior de São Paulo, na agência do meu primo, não conseguiu vender, veio para São Paulo, anunciou, ela saiu com um cara que ela encontrou lá no Tinder, se não me engano, o cara é dono de uma construtora em Santo André, o cara falou, tem uma amiga que quer comprar. Comprou 90 e poucos mil reais. Ela conseguiu fazer a vida dela vendendo um carro. Ela conseguiu. E se o carro é alugado? E se você que é pobre, está lá na periferia, tem o seu carrinho ali, vale 10, 5, 15 mil reais.
perdeu o emprego. Você não tem uma formação. O mercado está difícil, porque o Estado acabou com a indústria, o Estado acabou com isso, o Estado acabou com aquilo. Como é que você vai fazer? Assim, não sou economista, não entendo nada e nem quero entender de economia. Eu estou falando aqui na minha visão burra da minha bolha dentro do quarto. Essa é a minha bolha. Daqui para fora eu não sei o que eu penso. A minha bolha daqui dentro do quarto eu penso assim. Tem gente que defende tudo aluguel. Ah, você tem daqui a pouco para você usar a câmera do notebook você vai ter que pagar. Para você usar o Chrome você vai ter que pagar. Para você usar isso você vai ter que pagar. Você não vai ter acesso a nada. Você não vai poder. Tudo bem que eu estou dando aqui um exemplo meio bobo. Mas você não vai ter acesso. Compra um fone de ouvido, não pode comprar. Eu te alugo $1 por mês. Outra coisa, $1. E num país pobre igual o Brasil, um país pobre onde milhões de pessoas dependem e vivem disso. Eu tenho meu amigo Bruno, que ele sustenta a família dele trazendo produtos de fora, MacBook, iPhone, vendendo aqui dentro. Ele sustenta o filhinho dele que acabou de nascer, sustenta a casa dele e tal. Ele se sustenta assim. Você acha que é só meu amigo que faz isso? No Brasil inteiro? Você acha que só pessoas fazem isso? Você acha que o tanto de pessoa... Então, eu não apoio. Eu acho que deveria existir uma lei de fábrica, de fabricante, não poder vender direto para o consumidor. Não pode. Deveria dar a liberdade para colocar... Se o Estado realmente ele quer aumentar o emprego, ele tem que até premiar empresas fabricantes que têm, vamos supor, eu sou um fabricante de autopeça. Eu não vendo direto para o consumidor. Eu coloco lá no meu site que eu tenho em São Paulo, eu tenho 10 representantes, Espírito Santo mais 10, Minas mais 10, que não sei o que. Eu tenho 260 representantes no Brasil. E eu dou a oportunidade de cada representante, cada empresa representante, ter 5, 10 funcionários. Agora imagina se eu vendo direto para o consumidor. Então assim, eu penso que aí tem gente que vai falar assim, ah Renan, mas isso, se você vende direto para o consumidor, essas pessoas que venderiam seu produto, ela está num subemprego, ou realmente um subemprego. Então ela não vai poder vender, ela vai ter que ser forçada a estudar uma programação, e fazer uma medicina, fazer um direito, fazer isso, fazer aquilo. Sim, mas tem gente que não quer fazer. Tem gente que não gosta de estudar, tem gente que não gosta de fazer, tem gente que prefere fazer vendas, tem gente que prefere filosofar, tem gente que prefere fazer educação física, tem gente que prefere... Então, tem gente que gosta de fazer vendas, tem gente que quer ter um negócio para vender um produto. Então, eu tento respeitar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, você dá a liberdade de vender direto, só a montadora pode vender tal coisa. Isso, para mim, é um Estado que, de novo, só beneficia amigos do rei e monopólio. E monopólio, amigos... Caralho, que susto da porra! Amigos do rei e monopólio. Então, assim, pra mim é muito complicado. Mas, enfim, esse vídeo já tá muito longo. Não era nem pra eu estar falando desses assuntos aqui do final, era só o começo mesmo. Que eu, cada dia mais, pretendo estar indo para fora do ramo automotivo. Se alguém chegar, eu já falei até para minha sócia, falei, Paola, se alguém chegar aqui na oficina e falar assim, Renan, quanto que você quer na sua oficina do jeito que está aqui? Eu, na mesma hora, eu já tenho uma noção, porque a gente conversou com o contador, mas eu tenho uma noção de quanto eu vou pedir. Mas se alguém chegar pedindo, eu não tenho a menor coragem de falar, não está à venda. Se alguém chegar e me oferecer, Renan, quanto que você quer na oficina? Eu falo, quanto você acha que vale? Tanto. Eu falo, não. Ah, mas é tanto. Não. Ah, é tanto. Opa, tá chegando perto. Então, eu aceito. Na mesma hora. Se você quer ter uma oficina aí, ó, 4 elevadores, 14 metros de frente, tem uma entradinha na frente que cabe 4 carros. Na frente aí tem um outro portão, tem um portão na frente de correr. Aí cabe 4 carros, aí tem outro portão que entra no galpão. Aí são 2 elevadores assim, e aqui no meio cabe 2 carros. Cabe um carro aqui, um elevador aqui, em 45 graus. Aí você sobe, tem uma
Lá no fundo tem uma escadinha, vai para o mezanino, embaixo tem recepção, banheiro, cozinha, em cima escritório junto com estoque. Então é uma oficina grande, uma oficina boa. Se me oferecerem, eu vendo na hora, não tem problema. Ah, e lá no fundo, bem lá no fundo, tem a valeta, que agora eu estou mudando a valeta, que eu vou fechar a valeta do fundo e abrir na frente. Então eu vou quebrar a parede que tem na frente, uma parede bem pequenininha no canto, só que está atrapalhando. Então, para eu colocar a valeta para atender Volare, para atender Ducato, para atender micro-ônibus, por exemplo. O micro-ônibus quer chegar lá e mexer no escapamento. Então eu vou fazer uma valeta que tudo bem que minha oficina é numa rua muito parada, então a bunda, ou se eu fizer uma valeta não muito para dentro da oficina, a bunda do micro-ônibus ele vai ficar comendo a calçada. Não vai ter problema porque a rua é parada, não passa, a maioria dos moradores passa ali na rua, então não vai ter problema. Mas eu não quero ter problema, então eu vou fazer a valeta um pouquinho mais puxada para dentro, para realmente se entrar um micro-ônibus, o micro-ônibus ele consiga ficar todo dentro do terreno. Enfim, então assim, estamos melhorando, mas a minha pretensão não é ficar mantendo a oficina por anos e anos. Ah, você quer ter oficina por 30, 40 anos? Não. Se surgir uma oportunidade de vender, eu vou vender. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.